conhecem João de Almeida? Oh, uai, tudo bem. Tu então tens que conhecer mesmo, né? Mas faz parte do trabalho. O João de Almeida foi aquele jornalista que perguntou ao presidente João Lourenço, até porque o Zé Eduardo não dava essas abébias, se ele estava a gostar de ser presidente. É engraçado que vocês riam, mas é só para lembrar que no tempo do Zé Eduardo não havia essas abébias. Maravilha. Qual é a semelhança entre o Adão e uma alface? Tiago, são perguntas. O Adão A diferença entre o Adão e uma alface. A diferença ou a semelhança? A diferença. Porra, grande pergunta. Eu digo-te, a diferença é que o Adão foi o primeiro homem que houve. Essas perguntas se saíssem nos exames para jornalismo, não estavas aqui. Poxa, zarinho. Enquanto jornalista, o que pensas das tiradas do presidente, nomeadamente o apressado como cru, ou os mesmos que estavam embrulhados na corrupção e que desviaram dinheiros públicos para eles próprios, são os que estão a financiar a campanha de desestabilização e de intoxicação contra Angola? Ou a mediateca do Bié já foi inaugurada? Bem, as primeiras têm a ver com os aforismos que o Presidente já nos habituou nos seus discursos. Penso que é uma maneira dele fazer os discursos quando se quer referir a alguma coisa ou a alguma situação e deixa a interpretação para nós, o povo, né? A última questão, não se tratando propriamente de um aforismo, mas é uma afirmação completamente... Foi uma afirmação completamente falsa. Fala só que é mentira, meu. É mentira! Como é que o presidente não pode mentir? Tu me colocas numa situação... Tem razão. Já imaginaste alguém num país como Angola chamar o presidente mentiroso? Tirando as pessoas que escreveram o discurso? Exatamente. Tudo bem. Ninguém chama o presidente de mentiroso. O presidente pode mentir, mas ninguém chama de mentiroso. Nem faz sentido. Eu não sou desse tempo. Isso é para vocês. Acho que o presidente enganou-se aí. Enganou-se, né? Estrada Nacional de 100, por exemplo. É que vamos ficar aqui 3 horas. 3 horas só a arrebentar. O que é que ele se enganou? O mesmo tempo que ele levou a fazer o discurso. Exatamente. Pós-graduado em Gestão e Finanças. Fala-nos, segundo a tua formação, do que é que aprendeste, como está a nossa economia. Oh, boy. Bem, eu acho que há um trabalho intenso pela frente. Aliás, este nosso programa calha exatamente numa altura em que o Orçamento Geral do Estado está a ser discutido na Assembleia Nacional. Ouvindo aqueles deputados, a gente não aprende quase nada, porque não acredito que eles tenham tempo suficiente para ler a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado. Na verdade, cada um, quando vai para lá, usa o mesmo discurso de sempre, da falta de arroz, vocês falam de arroz aqui, falta de fuba, e falta, sei lá, mais... Eu acho que nós... Falta ética neles, não é? Se calhar. Alguma, eventualmente, porque se tivessem ética nem sequer teriam investido num ginásio como aquele, não é? Portanto, o que eu acho é que as questões mais sérias do país, as questões transversais ao país, o principal documento da nossa economia tem que ser discutido com alguma seriedade. E acho que a Assembleia perde muito tempo a falar de coisas superficiais. Há um deputado que comparou o vice-presidente a um saco de arroz. Exato. Ele pode dizer aquilo, né? Porque... Se o presidente chama marimbondos e até hoje não sabemos quem são... Exato. Agora, é preciso que estes documentos sejam discutidos com alguma seriedade, porque senão Mas para isso precisavas de gente séria. Nós não percebemos exatamente o que é que eles andam lá a fazer. Né? Mas tu percebes, tipo, em algum momento de Angola, eu não, em algum momento de Angola tu percebeste o que é que eles estavam ali a fazer? Tu percebeste porque é que havia necessidade de fazer uma nova Assembleia quando tu ainda tinhas uma atual Assembleia, ainda tinhas uma antiga Assembleia? Mas foi outra coisa que eu não percebi, confesso. Nós tínhamos aquele edifício que era completamente funcional, mas imagine se a gente for lá para as contas do governo, é capaz de ver
Orçamentos e mais orçamentos já passaram. Daquela Assembleia, deve ter custado realmente 50, mas depois apareceram 500 e não sei o quê. Aquelas coisas. Mas quem é que faz as contas? É a Isabel ou é o Vui Vui? Bem, é curioso. Claro que é curioso. É curioso. A Isabel não faz contas. Pois, nós sabemos, por isso mesmo. Ela não faz contas. Claro que não. Para quê? Tem outras pessoas que fazem contas. Graças e são a muito Deus. bons a fazer contas, de multiplicar. Às vezes fazem de conta, mas sim, graças a Deus. E são muito deficientes a dividir. Né? Isso é que Este é é o bom. grande problema Isso é que é do bom, país, isso é que é bom. Portanto, acho que os que fazem as contas deste país devem ter a capacidade de multiplicar o que representa este país e depois saber dividir. Mas eu acho que eles têm a capacidade de multiplicar. Só é desgraça, mas multiplicam. Multiplicam-se entre eles. Né? Pois. Temos que ter cada vez menos marimbondos também. Né? Já agora, e porque ela não faz contas, cabe na cabeça de alguém, uma pessoa como a Isabel dos Santos, mulher mais rica da África e quiçá de Angola, não entrar em Angola, mas passar por aqui ao lado, tipo Tanzadão, Jajão, ui, Cabo Verde, ui, África do Sul. Cape Town. Faz sentido. Como é que é possível? Nós chegamos a um ponto em que a mulher mais rica do país não entra no país. Faz sentido, tanto é que fez. Né? Passou por aqui em direção a Cape Town e não parou sequer aqui. Né? Deve haver alguma razão, né? Para ela não vir cá a Angola. Desde Enquanto cidadão, como é que tu te sentes? Bem, é assim, eu vou ser honesto em relação Por a esta favor. questão e ainda bem que temos aqui uma plateia considerável. Eu tenho uma relação de amizade com ela. Nós sabemos. Eu, por natureza, sou leal às minhas relações. Portanto, aconteça o que acontecer, né? Portanto, e aquilo que eu percebo, eu depois fiz uma entrevista a um procurador ou subprocurador da República e perguntei justamente sobre isso. Ele disse que não havia nada contra a senhora. Portanto, se não havia nada, parece não haver razões que a senhora não venha a Angola. Né? E ele disse isso publicamente. Mas eu também já perguntei a ela. E ela disse-me que há esta situação. Portanto, eu tenho de acreditar quer nela, quer nas instituições do Estado. As pessoas dizem que não há e não existe nada. Não existe nada. Não. Agora, porquê é que não vem? Não sei. Eventualmente, aqui alguma armadilha. Tu conheces alguma armadilha? O que eu vou te dizer é simples. Quando eu nasci, a Isabel já era Isabel. E é. E então o que acontece? Pronto, ainda não tinha vendido os ovos, mas já era, porra. Pois era essa a diferença. Mas já era Isabel. Mas o que acontece é que, pelos factos, e portanto, sem falar com ela nunca mais falou comigo, e sem falar com o procurador adjunto, ela fez uma queixa, se bem te lembras, em relação a Sonangol, e deveria ser notificada. Porque essa parte tu não disseste, mas essa parte nós não podemos esquecer. Não, portanto, e se eu te disser alguma coisa que é falso, por favor, para. Então, ela fez uma queixa e deveria ser notificada e, portanto, ainda estamos a falar só de leis e tribunais, tipo, tudo formal. Na altura da notificação, não compreendo, não entendo nada. O que se passou, em acordo com o subprocurador-geral da República, é que o anterior PCA. presidente acho que é PCE, Sonangol deve ser PCE. Eles têm tudo, desde que seja mais micha, tem que michar. Apresentou uma queixa contra Isabel dos Santos. Na sequência, Isabel terá apresentado uma outra queixa. Exato, uma contra-queixa. Exatamente. E foi na sequência desta notificação da PGR que ela abandonou o país. Portanto, isto é público. Sim, exatamente. Quem disse foi o subprocurador Álvaro João, numa entrevista que ele concedeu à Rádio MFM. Portanto, acho que aí não há absolutamente é pessoal basicamente que não sabe das leis. É o problema das leis, porque é só lei, mais nada. Que não se dá a um feto que dá muitos pontapés. Fetapé. Produto interno bruto. Oh boy. São os vossos jornalistas. Já estiveste na RNA de Benguela? Já. TPA e até já foste correspondente da Voz da América em Luanda. Agora estás na MFM. Porquê? Provaste e gostaste? Quer dizer, trocaste e gostaste? Eu, na verdade, quando passo para a Rádio MFM, não tinha compromisso com nenhum órgão de informação. Aliás, era colaborador da LAC.
Ok. Aparecia aos sábados para fazer um programa que eu tinha na estação, que era o Show de Notícias. E depois o Bruno Reis apareceu com este projeto. Pediu-me, inclusive, para fazer uma carta ao antigo presidente, o presidente José Eduardo dos Santos. Fiz a carta, mas não tinha esperanças que o projeto do rádio fosse, de facto, avançar, na medida em que ter uma licença de rádio em Angola é muito difícil. Mas se tiveres as pessoas certas, aqui resolves tudo. Não está a chover, começa a chover no Cunene. E penso que o José Eduardo já foi uma pessoa certa, não é? Claro que foi. Pois, e a seguir, depois de uns meses, eu não me lembro, devia ter passado um ano, eu estava ligado à ANIP, o Bruno disse-me que a licença tinha sido autorizada, e então vou montar a estrutura editorial da rádio MFM. Ok. E deixo a LAC, vou para a MFM, a ANIP, entanto, tinha deixado de ser a ANIP, passou a ser a PX. Portanto, deves calcular que o salário saiu daqui para aqui. Não tenho muita pachorra primeiro para aturar algumas coisas e depois porque teria a vida mais facilitada na rádio, era uma coisa que eu gostava de fazer. Portanto, eu estou na rádio e faço também o debate algumas vezes na ZAP. Na ZAP. Enquanto jornalista, sentes-te uma pessoa livre? Completamente. Eu acho que os problemas de passado estão completamente ultrapassados. Aliás, é um problema de passado. Não creio que eu nunca senti nenhuma pressão de quem quer que fosse sobre o trabalho que eu faço. Aliás, a melhor maneira de fazer jornalismo sem pressão é justamente fazer jornalismo económico e desportivo. Porque no jornalismo económico, 2 é 2, 10 é 10. É, exato. Portanto, o próximo ano, por exemplo, a dívida pública, o Orçamento Geral do Estado prevê despesas fixadas mais ou menos ali à volta dos 60% ou 52% por aí, só para pagar dívida. Eu sou como a Isabel, não percebo. Portanto, eu não posso chegar aqui e dizer às pessoas não vamos gastar muito pouco com a dívida. Tem lá o número. É que os números não aumentem. Se calhar fazer a economia é mais fácil do que fazer política, né? Analisar os políticos. Não sei, tenho que perguntar ao Archer. Foste tu que perguntaste ao presidente se ele estava a gostar de ser presidente. Fui. Se hoje tivesses a oportunidade de lhe voltar a fazer uma questão, qual seria? Quem são os marimbondos? Não. Eu acho que as questões são muito batidas. Aliás, quando eu fiz esta pergunta, eu terei sido o 23º jornalista a colocar a pergunta. Ele tinha tomado posse em setembro. Em setembro e foi em dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Yeah. Ele estava pouco mais de 3 meses e alguns dias. Eu sabia que o presidente não dominava, digamos, os dossiers do país. Ok. Eu queria brincar com ele. Ele estava muito tenso. Eu senti que ele estava tenso. Eu disse, deixa-me aliviar um bocadinho aqui o clima. Assim, porque o jornalista que... Herdaste esse país, não ficas tenso. Acho que o jornalista que antecedeu a minha pergunta... Era, acho que da Folha 8 ou qualquer... Não, acho que foi o Herculano Coroado. Perguntou alguma coisa sobre o 27 de maio. Esse pessoal fica todo cagadinho então quando falam fica disso. muito tenso. Para matar, esquece Então, isso. eu fiz uma introdução e disse, o senhor, até agora, o senhor está a gostar de ser o presidente? Ok. O presidente também não percebeu muito o alcance da pergunta, né? Ele ainda não vinha. Exato. Mas se tivesse fazer uma pergunta... Se fosse 40 anos, estou a gostar e mais. Daqui a pouco, Espanha. Se tivesse fazer uma pergunta novamente, se tivesse fazer a pergunta ao presidente, eu teria feito a mesma pergunta. Agora, né? Mas tinha de ser uma entrevista one-on-one com várias perguntas, né? Mas se tivesse fazer uma, faria exatamente a mesma pergunta. Perceber... Eu acho que ele não está a gostar agora. Né? Boa. Tu estás de vez em quando na ZAP. Sabes-me dizer porque é que eu sou persona não grata lá? Não é isso. Quero saber se a ZAP... Quero saber se a ZAP começa a ter ou terá informação porque o presidente já não é o pai da dona
ou porque era suposto já ser assim? Bem, eu sou apenas colaborador ocasional na ZAP, faço debates quando o assunto é económico, Ok. que é uma condição que eu impus na relação contratual. Não podia fazer os debates todas as quintas-feiras, porque primeiro tenho a minha vida e eu viajo regularmente. És piloto, como João Lourenço. Boa. Não, é sem turbulência. Viajo regularmente, quer para o interior de Angola, quer para o estrangeiro, e não seria bom assumir um compromisso de uma ligação regular. Então, desconheço a base. Muito pouco sobre as questões editoriais da estação. O que eu sei é que está a haver a introdução de alguns programas de informação e acho que a consistência de uma programação informativa provavelmente estará concluída em janeiro, fevereiro. Esta é a única informação. Boa. E já agora, por que não há ninguém na ZAP que tem cabelo natural? Não, agora a sério, tipo, isto não tem nada a ver nem sequer com a minha relação com a ZAP. É eu, enquanto angolano, ligo a televisão e não há talvez a Patrícia Pacheco, não há uma apresentadora com o cabelo dela. Me explica só como é que isso é possível. Se calhar vou perguntar ao Crespo, né? Não faz eu tenho cabelo natural. Não, mas tu não és dama, espero eu. Deduzo eu, não sei. Natural, né? Eu estou-me a referir mesmo só às garinas, tipo, porque numa altura em que ainda por cima nós andamos todos a querer como é que é? Reavivar os nossos... Mas é uma boa pergunta. Aqui só saem boas perguntas. É uma boa pergunta. A minha questão é como é que você sabe que elas eu vejo. têm cabelos? Como é que eu vejo. Consegues ver? Todos os dias eu vejo a ZAP para ver se chamam lá o meu nome. Eu às vezes estou lá para me dar um som, quer? Queria saber como é que tu chegaste a esse eu chego onde eu quero, eu e todo mundo. Estou a ver o que é que tu andaste a fazer. Mas tu conheces todas as senhoras lá da ZAP? Eu conheço todas as televisões. Televisões. Eu trabalho com conteúdo, estás a ver? Então eu tenho que ver a concorrência, ou às vezes não sei se sabes. Eu tenho um programa que se chama Só para Saber. Que é, só para saber. É informativo. A primeira vez que a ZAP ousou falar de informação na ZAP foi num programa que se chamava Só para Saber, porque eles também são muito criativos. Tem os portugueses que vêm criar. Lembras-me? Lembras? Pronto, nós vamos parar com isso. Já sabemos que na ZAP não há carapinha. Qual é a diferença entre o Panadol e o Viagra? É que tu podes tomar o Panadol sem necessariamente fazer sexo e para curar uma dor de cabeça. E o Viagra tu podes tomar para fazer sexo e podes morrer de um ataque de coração. Porra! Então, o Panadol é paracetamol e o Viagra é para pilamol. Que é mais ou menos a mesma coisa. Senhoras e senhores, temos questões para o João? João, boa noite. Pois só o Mike, por favor. João, boa noite. Boa noite. Uma coisa, no momento económico que vivemos, com tantas dificuldades, com cada vez menos anunciantes, como é que uma rádio como a MFM, com tecnologia de ponta, que tem a melhor tecnologia nas rádios em Angola, como é que consegue sobreviver? Pagam-nos os salários como? Boa. Isto não é segredo que as rádios comerciais sobrevivem dos anunciantes e o maior segmento de anunciantes nas rádios são as igrejas. As igrejas compram espaços e, por lei, acho que os espaços têm que ser transferidos para o fim do dia, para a noite e a madrugada. Há aí algumas instituições do Estado que têm estado também a comprar espaços para divulgar informação institucional. É pequena publicidade. Na verdade, é possível as rádios sobreviverem só com publicidade. O grande problema é que não podes ter muitos jornalistas bons, né? Os jornalistas bons custam mais dinheiro. Então é preciso pulverizar os custos para jornalistas júniores, os meninos que saem agora das escolas, mas o grande risco é que depois, quando eles
aprendem a profissão, exigem mais salários, e tem que se fazer gestão em função destes custos operacionais que são cada vez muito mais altos. Mas as igrejas são o grande suporte da publicidade. Graças a Deus. A minha questão é a seguinte: como é que o senhor jornalista se sente fazendo uma pergunta ao Presidente da República se ele estivesse a gostar de ser presidente naquele curto espaço de tempo, quando o senhor jornalista também é um viajante, né? Falou aí que a tua vida é de viagens, fazer pesquisas e tal. Como é que o senhor jornalista se sente? Desculpe, não percebi o alcance da pergunta. Mas não te vi. Eu acho uma controvérsia, né, o senhor jornalista fazer a pergunta no Presidente da República de como ele estava a sentir sendo nosso presidente quando o senhor jornalista viaja pelo mundo, né? Não é uma pessoa que está aqui conosco e tal, e está lá. Okay. Então, como é que se sente dentro disso? Leandro? Eu vou tentar responder. Como é que eu me sinto sendo um viajante e ter feito esta pergunta ao Presidente da República? É porque eu viajo. O Leandro quer saber. Eu acho que o maior prazer da vida é justamente este. É ter feito a pergunta, ter criado uma polémica e depois ter ido embora. Uma das coisas que eu mais adoro, mas não viajo por isso, né? Uma das coisas que eu mais adoro é viajar. Eu gosto de fazer stopovers. Ok. Adoro fazer stopovers. Okay. Às vezes vou a Benguela, né? Mas tenho que passar pelo Quase Sul, pela Estrada Nacional 100 e tal. Isso é que faz, stopovers. Estrada Nacional 100, maravilha. Exato. Sem nada. Mas uma das coisas que eu realmente adoro fazer é ouvir música e viajar. E acho que vou fazer exatamente a mesma coisa quando repetir a pergunta ao Presidente da República. Dia seguinte, certamente, viajo novamente para deixar a polémica cá no nosso país. Né? Temos uma última questão. Boa noite. Como sempre, o Tiago colocou ali uma questão muito interessante que tem a ver com a suposta, na minha opinião, com a suposta liberdade e com os supostos novos tempos em termos do panorama jornalístico e que agora as coisas estão mais diferentes. Eu pessoalmente não concordo e acho que isso faz parte de um hype de termos tido 44 anos um mesmo presidente, uma figura forte, incontornável, mas que ao mesmo tempo, eu pessoalmente como leitor e que acompanho o trabalho de jornalistas, não só jornalistas, como homens de cultura, por exemplo, como o Tiago e o Yuri, eu sinto que há uma grande dose também de autocensura. E depois essa autocensura com a mudança de, mais ou menos, de regime, não é bem de regime, mas a mudança da pessoa que personifica o regime, cria aqui esse hype. Pronto, as coisas agora são diferentes, agora pode-se falar. O João de Almeida, com a qualidade que tem e com o alcance que tem, diz que nunca se sentiu pressionado e sempre foi livre. O Carlos Gustavo de Carvalho disse aqui há dias a mesma coisa. Pessoas como o Graça Campos, de certa maneira, se calhar é daqueles que pode dizer que foi pressionado, mas que a coragem levou. Como é que as pessoas com essa qualidade e com esse tipo de alcance dizem que nunca sentiram essa tal pressão e esse tal constrangimento para criar e para escrever e para produzir, e depois outros jornalistas mais ou menos de qualidade duvidosa dizem que sentiram que tiveram dificuldades. Por acaso, eu acho que a resposta, e vais a dizer, a resposta está na tua pergunta, que é: o Carlos e o João são espertos, têm qualidade e vão para a economia, então não vão desfatigar na economia, estás a perceber? O Graça Campos gosta de falar do presidente. O que é que o presidente comprou ontem? O que é isso na economia, filho? Mas, por favor... Eu acho... Primeiro, eu tenho uma vantagem, que é a vantagem que você acabou de dizer. Mas, por outro lado, a autocensura existe em qualquer
corporação mediática em qualquer. A gente quando entra para trabalhar, por exemplo, na rádio Yuri Simão, eu tenho de perceber o que é que o Yuri quer lá na rádio dele, qual é a linha editorial. Portanto, eu em nenhum momento posso violar, digamos, a linha editorial da rádio do Yuri Simão, porque o Yuri eventualmente é da igreja ABC, eu não vou certamente fazer apologia de uma outra religião. Isto acontece na CNN, quem já esteve nos Estados Unidos, se assistir a CNN uma hora e assistir a Fox News outra hora, vai perceber que na mesma matéria eles tratam de maneira completamente diferente, com radicalismo. E o mesmo acontece aqui. Agora, a questão que se podia esclarecer é que para os órgãos públicos não devia haver, digamos, esta autocensura, né? Porque os órgãos públicos são de todos nós, dos contribuintes, portanto, é para falar da UNITA, é para falar do MPLA, é para falar de quem quer que seja. Mas numa rádio privada, certamente que há limitações. Numa televisão privada há limitações, porque ela responde em primeira instância o interesse dos acionistas da rádio. Diz-me uma coisa. A gente não vai lá para falar mal dele, porque a rádio é dele mesmo, não é? Ponto final. O interesse não devia ser económico? O interesse... Ou nós estamos a criar rádios e televisões para nos autopromovermos? Não, eu não vejo, não conheço nenhuma rádio nem nenhuma televisão aqui que autopromove os acionistas. Não tenho. Ok. Eu podia citar a LAC, podia citar a TV Zimbo. Eu nunca vi nenhum acionista da TV Zimbo. Às vezes não é o acionista. Esses da Zimbo, esquece isso, não se fala disso. Não se fala. Às vezes não é o acionista, mas é aquilo que os interesses dos acionistas subjacentes à pessoa, não é? Tiago, qualquer organização de mídia, do Polo Norte ao Polo Sul, defende interesses. Que não haja dúvidas em relação a isso. Ok. Você não vai... Lembras daquele caso da CNN, do Lou Dobbs, que defendia os argumentos de Trump, que exigia que o Obama teria de apresentar a certidão narrativa completa de nascimento? Lembras desta polémica? O que é que aconteceu ao Lou Dobbs? A CNN é uma rádio é uma televisão colada ao Partido Democrata. Não está a dizer que não? Yeah. Ele foi imediatamente tundado, não é? Yeah. E onde é que ele foi trabalhar? Foi trabalhar para Fox News. Republicanos. Portanto, é preciso perceber isso. Quer dizer, Okay. se a gente não percebe, enquanto jornalista, que interesse Só que tem quem uma enrola a organização Fox e a CNN é da corporativa. mesma pessoa, não é? Não. Eu acho que há estações que são completamente opostas, não é? Pronto, mas também só temos uma rádio pública. Mas vamos comparar, por exemplo, a Rádio Despertar com a LAC. Quantas vezes a LAC já A LAC fechou? defende Quantas vezes a Despertar já completamente fechou? um lado e- Só assim rápido. São as duas privadas, não é? Despertar já fechou alguma Já vez? teve pelo menos ali no... Não sou. Pois, não podem falar sabia. tudo. Pois, há coisas também... Mas já tinha fechado mesmo. Não, aquela coisa não pode ser só porque queres falar, quer dizer, mas também era no tempo de outra senhora, whatever. Senhoras e senhores, João de Almeida, uma grande salva de palmas. Muito obrigado.